Comparar gerações no futebol é como tentar medir o vento com uma régua, difícil, impreciso, mas irresistível. Todo torcedor já caiu nessa armadilha. Quem foi melhor? Quem começou mais cedo? Quem encantou mais? E hoje, jogamos luz sobre uma dessas comparações que mais tem gerado faíscas no debate futebolístico atual. De um lado, um garoto prodígio que, aos 16 anos, já desafia veteranos nos palcos mais importantes do mundo. Lamine Yamal é mais do que uma promessa, é uma realidade precoce que desafia a lógica e os limites da idade. Do outro, um nome que transcende estatísticas e nacionalidades. Um furacão de velocidade, técnica e instinto assassino que surgiu nos anos 90 como se viesse de um futuro onde o futebol era jogado em outra rotação. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. O fenômeno. Dois talentos em rota de colisão com a história. Dois inícios que parecem irreais. Mas a pergunta que não quer calar é: quem teve o início mais absurdo? E o que esses números e contextos dizem sobre a grandeza de cada um? Antes de qualquer julgamento precipitado, olhemos para os números. Lamine Yamal, com apenas 16 anos, já soma 97 jogos como profissional, distribuídos entre clube e seleção. Marcou 21 gols e deu 25 assistências, números impressionantes para alguém que, tecnicamente, ainda deveria estar no ensino médio. A maturidade com que pisa em campo e a frequência com que decide jogos não são normais. São de predestinado. Mas então, o quadro muda, e muda de forma brutal, quando colocamos os primeiros números de Ronaldo ao lado. Aos 17 anos, Ronaldo já havia disputado 58 partidas profissionais, e anotado nada menos que 56 gols. Uma média que beira o inacreditável. Cada vez que ele entrava em campo, praticamente garantia que a rede balançaria. E isso sem contar as assistências, que somavam 21 até aquele momento. Era como se o futebol tivesse esquecido de aplicar a ele as regras do tempo. É aqui que o número vira contexto, e o contexto pesa. Ronaldo não destruía defesas amadoras ou adversários frágeis. O palco onde ele encantava era o Campeonato Brasileiro dos anos 90, uma verdadeira selva técnica e física. Ele enfrentava defensores calejados, experientes, e mais que isso, dividia o campo com craques que dariam um show em qualquer geração. Mas seria injusto medir tudo apenas pelos números e pelo cenário brasileiro da época. Porque o contexto de Lamine Yamal também impõe seus próprios pesos, e não são leves. Enquanto Ronaldo desafiava monstros no Brasil, Yamal já enfrenta, semana após semana, os maiores zagueiros do mundo, em ligas e competições que reúnem o topo da elite técnica e tática do futebol global. Aos 16 anos, ele não só veste a camisa do Barcelona, como também é titular. Não só foi convocado para a seleção espanhola principal, como marcou gols importantes e foi decisivo em uma Eurocopa aos 16 anos. Não só entrou em campo pela Champions, como tem sido decisivo e fazendo a diferença em jogos grandes, como fez contra o Borussia. Yamal não joga apenas com papel secundário, o que seria normal pela sua idade, mas já é um dos 3 jogadores mais decisivos do time e seleção. A pressão que carrega nos ombros não é menor que a de Ronaldo. A diferença é que ele lida com isso no centro das atenções globais, com milhões de olhos o acompanhando, cada toque analisado, cada jogada viralizada, cada deslize amplificado. Se Ronaldo era um furacão que varria defesas, Lamine é um cirurgião. Frio, técnico, cerebral. Menos explosivo, mas talvez mais consciente. E isso, com 16 anos, é assustador. Ronaldo, no entanto, também tinha diversos grandes rivais em sua época. Rivaldo, Roberto Carlos, Edmundo, Djalminha, Juninho Paulista, Mauro Silva. A lista é longa e intimidadora. Era um campeonato onde, a cada rodada, o garoto precisava provar que era mais do que promessa. E ele fazia isso com dribles humilhantes, arrancadas que deixavam rastros e finalizações letais. A sensação era de que estávamos diante de algo que o futebol brasileiro nunca havia visto, e talvez nunca mais veria. Ronaldo não apenas se destacou. Ele fez parecer fácil um ambiente onde até veteranos penavam para brilhar. Era como se jogasse com um código de trapaça ativado, velocidade máxima, chute indefensável e controle absoluto. Lamine Yamal é, sem dúvida,
um dos jovens mais impressionantes que o futebol já viu despontar. Mas quando olhamos para Ronaldo, aos 17 anos, o que vemos é uma força da natureza em estado bruto. Ele era um tsunami técnico e físico. Um atacante que unia velocidade devastadora, controle absoluto da bola em alta rotação e uma imprevisibilidade quase cruel para os defensores. Ele saía com facilidade para os dois lados, tinha uma variedade absurda de dribles curtos e longos, e finalizava com ambas as pernas. Era um jogador que criava o caos sozinho. Onde Yamal organiza, Ronaldo destruía. E o número que mais fala, 56 gols em 58 jogos. Não era apenas um talento. Era um predador. Um goleador nato, capaz de desmontar qualquer sistema defensivo com um único toque ou um giro fulminante. Sim, Yamal merece todo o crédito por ser mais maduro, mais cerebral e adaptado ao jogo coletivo nesta fase. Mas Ronaldo? Ronaldo parecia estar acima da própria época. Um garoto que jogava como se já tivesse vivido todas as partidas possíveis. E é por isso que a frase dita por Maradona ecoa com tanto peso. Se não fossem os joelhos de Ronaldo, ninguém mais discutiria entre mim e Pelé. Ele seria o maior de todos os tempos. Essa frase não é exagero. É constatação de quem viu de perto. E a grande verdade é que, enquanto Yamal começa a escrever sua história com precisão cirúrgica, Ronaldo já rasgava as páginas do futebol com violência poética. Dois gênios. Dois caminhos. Mas um início, muito mais absurdo. E aí? Na sua opinião, quem começou maior? E se você curte esse tipo de comparação que mexe com a cabeça e com o coração do torcedor, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a resenha é séria, mas também é divertida. Agora a bola tá com você. Quem teve o começo mais absurdo, Lamine Yamal ou Ronaldo Fenômeno? Comenta aí embaixo, defende teu ponto com classe, ou com paixão mesmo, e bora continuar essa discussão que promete render mais que muito clássico por aí.